vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Para mim mesmo. Quero te amar mais, Senhor. 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 Olá, queridos, graça e paz aí para o seu coração, a todos vocês que nos acompanham aí agora.
prontos para poder ouvir a voz de Deus, louvar, adorar o nome dEle. Nosso grande abraço aí para você, para sua casa, para sua família. Desejamos assim que Deus realmente nesse tempo agora esteja na sua casa com o seu Espírito Santo, tocando no seu coração, e você também dando a Ele o que é o de melhor de você, a sua vida, o seu louvor e a adoração. O salmista diz assim para nós: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. É isso aí, nós queremos gloriar no nome do nosso Deus, aquele que pode todas as coisas. Davi fala que esse Deus é o que dá vitória ao rei. Um homem como Davi, que estava acostumado a vitórias grandiosas, reconheceu que é de Deus que vem a nossa força e a nossa vitória. E vamos orar agora para que realmente esse tempo seja um tempo de bastante comunhão com o nosso Pai Celestial e de grande edificação para a sua casa, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa noite nós queremos agradecê-lo, honrar o Teu nome e queremos, ó Pai, tributar-lhe a Ti a glória que lhe é devida e render ao Teu nome, Deus, a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos agora a nossa vida e o nosso coração. Queremos, ó Pai, que o Senhor entre em cada lar aqui agora, em cada coração, em cada vida, e, ó Deus, preenchendo todos os espaços, ó Deus, vazios, para que também nós possamos, ó Pai, na contrapartida, adorarmos o Teu nome de todo o nosso coração. Assim, Deus, oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz surdo para ouvir tua voz,
dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim, quero me entregar, quero me envolver. Eu quero voltar esse amor que na cruz se entregou. Quero me entregar, quero me envolver. Eu quero entender esse amor que na cruz se entregou. Quero me entregar, quero me envolver. Eu quero entender esse amor que na cruz se entregou. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim, olha para mim. Boa noite, estamos voltando com mais um Quinta News. Estou passando para lembrar você que ainda não é inscrito no canal do YouTube da Quinta Igreja para se inscrever. É muito fácil, basta finalizar essa live desse domingo, entrar lá e se inscrever. E através disso você vai receber todos os conteúdos que estamos preparando para você semanalmente. Estamos iniciando a Gincana Contentes da Escola Bíblica Dominical da Quinta Igreja. E para você participar é muito fácil e divertido. Basta você fotografar um momento especial seu com sua família desse momento que estamos vivendo de reclusão e mandar no WhatsApp abaixo. E aí você vai estar concorrendo a bons livros da Livraria Maranata. É muito simples participar e nós vamos aguardar a sua foto e da sua família.
E para você que é jovem e adolescente, todo sábado, às 20 horas, nós temos a nossa live Domo. Basta você entrar no Instagram domo.ministério e acompanhar a gente com lives super divertidas, engraçadas e muito abençoadas. Então, nós estamos aguardando você. No próximo sábado, nós já teremos nossas lives. A partir do dia 2 de julho, vamos iniciar o Quinta Live. E será momentos especiais e semanais de lives que teremos com o primeiro tema de pai para filho e de filho para pai. Vai ser um momento muito edificante que você vai poder compartilhar com a sua família e você pode acompanhar aqui com a gente através do nosso canal do YouTube. E para finalizar o nosso Quinta News, eu quero falar para vocês que o nosso sorteio do Ministério de Casal foi um sucesso. Parabéns ao casal Elita e Ronaldo. A foto de vocês foi a ganhadora. Obrigada especialmente às pessoas que participaram. Até o próximo Quinta News. Tchau. Davi, um homem de Deus, ele disse assim, depois de ouvir esse louvor maravilhoso, que nós tivemos aí, as nossas comunicações também da nossa igreja pela Rafaela, agradecemos aí a participação dela conosco e esperamos que você possa estar participando daquilo que foi comunicado ao seu coração. Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha que coisa maravilhosa, Deus tem sido fiel para com as nossas vidas. Deus é fiel ao seu propósito. E nesse propósito, a sua, a nossa vida está inclusa. E aí, Ele cuida de nós, com certeza. E a única coisa que nós podemos, irmãos, para agradecer ao nosso Deus é oferecer a nossa vida em louvor, adoração. Mas também, nós podemos dar a Ele, entregar a Ele, devolver a Ele o que lhe é devido através dos nossos dízimos e ofertas. Então tem sido um tempo extraordinário para a nossa vida como igreja, contemplar o modo como Deus tem cuidado, zelado e mantido a sua obra. Deus tem usado a minha e a sua vida para que a gente possa, através da bênção dele, cumprir aquele que é o nosso propósito. Então, se você nessa hora quiser contribuir financeiramente com essa obra maravilhosa de Deus, com o seu reino, faça isso. Caso não possa fazer nesse instante, pode fazer amanhã ou durante a semana, ou ainda, se você quiser, você poderá ligar ao nosso tesoureiro, ele irá à sua casa para buscar a sua contribuição. Terminamos essa campanha do agasalho. Você viu aí o vídeo que foi mostrado pelos nossos jovens entregando esse material para os nossos irmãos moradores de rua. Ainda temos muita coisa que vai ser entregue nessa semana. Obrigado a você que contribuiu grandemente por essa obra. Deus abençoe rica e poderosamente o seu coração. Quero orar pela sua vida. Se há porventura alguém aí que está desempregado ou precisando de algum trabalho ou de algum sustento, por favor, creia em Deus, Ele vai suprir a sua vida. Se você conhece alguém que está precisando de algum alimento em sua casa, nós temos ainda algumas cestas básicas para serem doadas e nós não queremos que em nosso meio haja pessoas que passem fome ou necessidades. Somos uma igreja e como corpo, nós estamos aqui para poder servir esses irmãos e cumprir o propósito de Deus também em repartir o nosso pão. Vamos orar nesse instante. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos cada vida, cada coração no Teu altar. E agora, ó Pai, nesse tempo de consagração de dízimos, de ofertas, bem como, Deus, também de estender as nossas mãos para o aflito necessitado, nós intercedemos ao Senhor, que alcance o nosso coração, Pai, que nós possamos fazer isso com alegria e gratidão nos nossos corações. Ó Pai, também que não haja entre nós nenhum necessitado em nome de Jesus, mas que a nossa mão e que a nossa mesa tenha pão com fartura para poder repartir com aquele que não tem. Assim, Deus, oramos em nome de Jesus, com gratidão nos nossos corações. Também oramos, ó Pai, por aqueles que se encontram desempregados, ó Deus, precisando de um trabalho. Senhor, Tu és o dono da providência, que o Senhor possa abrir as portas. Eu sei que o tempo é difícil, é de reclusão, mas o Senhor pode todas as coisas. Se há, Deus, alguém com alguma causa, também, ó Pai, na justiça, que o Senhor possa, Deus, abençoar e apressar, para que esses irmãos sejam contemplados com graça, naquilo, ó Pai, que é o seu direito, em nome de Jesus. Assim oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus e com o nosso coração grato. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa.
Estamos iniciando mais um culto, aproveita aí esse tempo ainda, convida outras pessoas para entrarem aí na nossa rede social e participar conosco desse tempo tão especial que Deus está nos proporcionando. Eu quero inicialmente agradecer aos irmãos, irmãs, amigos que me cumprimentaram no domingo passado pelo aniversário, quero dizer da minha alegria, e não consegui responder vocês por conta da minha fragilidade ainda com a tecnologia, mas eu estou aqui agradecendo a todos vocês e tem sido um privilégio poder pastoreá-los e caminhar juntos nesses 20 anos. Hoje eu quero compartilhar a respeito de um rei muito conhecido, o rei Asa, e está no segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus: Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos teus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: Vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes e homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Jefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seus exércitos os perseguiram até Gerar. Caíram tanto deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Eu quero convidar você a um tempo de oração, pedindo ao Espírito Santo que use essa porção da sua palavra para ministrar o nosso coração. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado, porque temos o privilégio de meditar na tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que essa palavra, Deus, nos alcance na nossa carência, na nossa necessidade. O Senhor que conhece o nosso coração, palavra nem chegou à nossa língua, o Senhor já a conhece toda. Então revela-nos, ó Deus, aquilo que vem do trono da graça do Senhor para a nossa vida. Nós oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Como é que você define vitória? A gente tem vários conceitos sobre vitória, e aquilo que é o nosso conceito, aquilo que é o nosso pensamento sobre vitória, vai definir as nossas batalhas. Nesses meus 59 anos, eu já vi todo tipo de vitórias, desde as vitórias mais honrosas até as mais vergonhosas. Eu vi nesse tempo perdedores terminarem a vida como vencedores, e eu vi vencedores terminarem como perdedores. Nós temos na lista dos heróis da fé, que nós estamos aí compartilhando no nosso Comece Bem, homens dos quais o mundo não era digno, homens que foram cerrados pelo meio, que passaram pelo fogo, pela prova, pela dor, pela perseguição, mas a Bíblia, referindo-se a esses homens, diz: homens dos quais o mundo não era digno. Qualquer pessoa que olhasse para esses homens iria concluir que eles foram perdedores, mas eles foram homens vitoriosos. A história está cheia de vencedores fraudulentos. Quantas pessoas chegaram ao topo enganando os outros, roubando, mentindo, ferindo e matando? Paulo estava na iminência de ser decapitado e ele revela o seu conceito de vitória. Ele diz: já agora a coroa da vitória me está reservada. Do ponto de vista humano, irmãos, ele estava preso em Roma para ser decapitado. Qualquer um, olhando do ponto de vista humano, diria: coitado, ele é um perdedor. Mas não, Paulo, ele se coloca como uma oferta de libação, sendo entregue já nos seus últimos minutos de vida, e ele diz: a coroa da vitória me está reservada. Falando de situações adversas, ele também disse: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. E ele está falando de quê, irmãos? Todas essas coisas. Ele está falando de perseguição, de perigo, de morte, de falta de provisão. Mas ele diz: e sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores. Repare que ele nem diz somos vencedores, ele diz nós somos mais do que vencedores. E a morte de Jesus, então, irmãos? A morte de Jesus, ela foi uma aparente derrota, mas no terceiro dia ele se levantou da tumba. Tem um escritor que eu gosto muito dele, é John Maxwell, e ele vai definir sucesso da seguinte forma: sucesso não é o lugar onde se chega, mas a forma como se vai. Então, muitas vezes a gente valoriza a conclusão, a gente valoriza o término, mas a gente não valoriza o processo, Então, vitória é a forma como você conduz a vida. Vitória não é o que você alcança, vitória é como você alcança. Então, o que a gente poderia falar ainda da oração do fariseu e do publicano, Jesus conta aquela parábola para dizer que quem desce justificado é um publicano, que parece mais um perdedor. Ele ora dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador, enquanto o publicano batia no peito e dizendo: bem que eu não sou como os demais homens, eu estou dizimando, eu jejuo. Então havia assim uma prática religiosa muito grande. Então, olhando os dois homens, você é quase que levado a pensar que Deus está aceitando a oração do fariseu, mas é o publicano que desce justificado. Você consegue imaginar um exército de 1 milhão de soldados vindo contra você? 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra? Foi isso que o rei Asa enfrentou. Ele havia fortificado cidades após cidade, com muralhas, com torres, com portas, com ferrolhos, mas isso não era suficiente. Então Israel vinha numa sucessão de fracassos, porque os reis que antecederam Asa, a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Então quem era Asa? Asa, filho de Maca, filho de Absalão, bisneto de Davi. Irmãos, esse homem, por 41 anos, ele reinou sobre Judá. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Mas o reinado dele, ele assumiu um reinado conturbado. E ele deixa o trono restituindo o culto ao Deus de Israel.
E a história dele termina de forma brilhante, diz assim: ele foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Então, a sua vitória se consolida pela sua sucessão. Quem foi Josafá, irmãos? Um dos maiores reis de Judá. E eu quero ajudar você hoje a experimentar vitórias à maneira de Deus. Então, a gente já falou de vitórias fraudulentas, a gente já falou de perdedores que terminam como se fossem vencedores, e vencedores que terminam como se fossem perdedores, e hoje eu quero ajudar você a experimentar vitórias à maneira de Deus. E isso está muito claro no texto, na história do rei Asa. A primeira coisa é aprendendo a viver em tempo de paz. Parece muito fácil, né, irmãos, a gente viver em tempo de paz. Parece que é muito mais complicado a gente viver em tempo de guerra. Mas eu vou mostrar para você que não é tão fácil assim a gente viver em tempo de paz. Verso 1 diz que Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz por 10 anos. Nós temos que lembrar, irmãos, que quando a Bíblia fala de paz durante 10 anos, ela está falando num contexto de guerras constantes, não havia trégua, né? Israel, Judá estava sempre em guerra contra os inimigos. Isso fazia parte do processo para herdar a terra, para caminhar até Canaã. Até Canaã celestial, a vida também é assim, são guerras e mais guerras, e a Bíblia fala que eles viveram em tempo de paz. Nós não vivemos esse tipo de guerra a qual o texto se refere, mas a gente vive outras guerras, talvez piores do que essas que Asa enfrentou. E quando Paulo escreve aos Filipenses, e ele estava preso, ele vai ensinar aquela igreja como ter paz em meio às maiores pressões da vida. Ele diz: e a paz de Cristo, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Ele está dizendo paz naquele momento que a lógica não explica. Ele está dizendo que em meio às maiores pressões da vida, nós podemos ter paz, uma paz que excede o entendimento. Nós não somos capazes de compreender, olhamos para a situação das pessoas, olhamos para a realidade que elas estão enfrentando e perguntamos como que ela tem paz. Como que ela pode sepultar um filho e estar em paz? Como esse chefe de família perde o emprego, perde os seus recursos todos e continua em paz? É isso que o incrédulo, que o ateu não entende. Verso 2 diz que a paz não é necessariamente uma ausência de guerra. Há uma paz que sobrepõe a essa paz. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Não dá para falar de paz, não dá para pensar em paz quando nós estamos na contramão. Quando Deus estabelece um caminho, nós tomamos outro. Quando Deus estabelece um princípio, nós tomamos outro. Então, irmãos, o verso de número 2 diz que ele fez tudo que o Senhor, o seu Deus, aprova. Eu quero dizer para você que a paz, ela não está restrita aos ambientes, ela não está restrita às geografias, às lindas paisagens, ela está acima de tudo na nossa consciência. Você pode estar nos lugares mais tranquilos e viver com a sua alma perturbada. E você pode estar no meio dos ambientes mais caóticos e você ter paz. Você pode ter paz. Lembro alguns anos de uma fotografia que ganhou o prêmio de melhor fotografia. O cara foi representar a paz através da fotografia. E sabe qual foi a foto que ganhou? O cara tirou a foto de um ninho de pássaro atrás de uma cachoeira. As águas caindo, naquele volume, naquele barulho imenso, e lá atrás estava um ninho de passarinho. Então, irmãos, a paz não tem a ver com os ambientes. Algumas pessoas, elas saem, elas viajam, elas procuram lugares lindos, maravilhosos, esperando que aquele ambiente traga paz. Não vai trazer. A paz tem a ver com compromisso, com o propósito da nossa vida. Deus não quer que vivamos sob pressão. Algumas pessoas, irmãos, elas simplesmente não descansam, elas não conseguem. Jesus disse: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou.
Mas vamos falar agora do perigo que o momento de paz pode trazer. Esse é um tempo em que geralmente as pessoas baixam a guarda. É um tempo que elas diminuem a oração, que elas nem consultam mais a palavra de Deus, porque as coisas estão dando certo. Então, irmãos, muitas vezes, muitas coisas dão errado porque estavam dando certo. Porque descuidamos dos nossos relacionamentos. Porque nós não vigiamos e oramos. É simples. Quais são as pessoas que estão nas nossas vigílias? Geralmente, irmãos, as vigílias, elas estão abarrotadas de pessoas que estão enfrentando as suas angústias. Gente que está lidando com um problema no casamento, na criação de filhos, gente que está vivendo uma espécie de crise financeira. Essas pessoas, elas se dispõem mais a buscar a Deus. Qual é o momento que as pessoas oram mais? Quais são os momentos que as pessoas buscam uma melhor comunhão com Deus? A gente não sabe aproveitar o tempo de paz. Vamos olhar na história, por que os avivamentos são acompanhados de perseguições? Por que as pessoas só se consagram depois de uma dor intensa, de um grande susto? Vamos ver o que Asa fez. Versos 6 e 7, edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas de ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor o nosso Deus, temo-lo buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Agora, preste atenção no que Paulo fala aos Tessalonicenses. Primeira carta, capítulo 5, verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, o tempo de paz não é tempo de estender as redes, é tempo de levantar muros. Então, enquanto algumas pessoas aproveitam o tempo de paz para uma colônia de férias, o que Asa faz? Ele aproveitava para edificar e fortificar a cidade. Então, esse é o propósito do tempo de paz. É para desfrutarmos dele sem perder a consciência de que é também um tempo para nos fortalecermos, para ficarmos preparados para o dia mau. Paulo escreve aos Coríntios e aos Efésios, melhor dizendo, falando do dia mau, que nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes no dia mau. O que Salomão fala sobre a formiga, que é um insetozinho tão pequeno que Deus usa para nos ensinar? Ele diz no capítulo 6 de Provérbios, verso 6, vai ter com a formiga. Vai ter com formiga por quê? Porque elas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Verso 7, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Por que nós só buscamos santificação depois que nós caímos no buraco? Por que nós só dizemos aos nossos filhos que os amamos quando eles estão na UTI da vida? Por que nós só dizemos aos nossos pais que nós os amamos quando nós percebemos que estamos na iminência de perdê-los? Por que você só enxerga o seu cônjuge quando o outro homem começa a falar das qualidades dele? Então o desafio aqui, irmãos, é não espere o tempo de guerra para levantar muros. Não espere o tempo de guerra para edificar a cidade que é a sua vida. Não espere que os seus filhos se envolvam com drogas para colocá-los diante de Deus em oração todos os dias. Jó tinha uma oração preventiva com relação aos filhos. A Bíblia diz que ele acordava na madrugada e ele oferecia holocausto a favor dos seus filhos e dizia, pode ser que algum deles tenha pecado contra Deus. Ele está falando de possibilidade. Se os nossos filhos dependerem das nossas orações, como será a vida deles? Tempo de paz. Tempo de paz, muitas vezes, é o tempo que nós baixamos a guarda. Então, o que nós aprendemos com a Asa é que devemos aproveitar a calmaria para desenvolver a nossa intimidade com Deus, para desenvolver um coração agradecido, grato por essa dádiva. Provérbios capítulo 30, verso 8b e o verso 9 diz, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor?
E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Eu vou dizer, irmãos, eu quero paz para a minha vida, mas eu sei que o tempo de paz é um desafio. Muitas vezes as coisas estão dando certo e nós relaxamos na nossa vida. Eu não sei como é que está a sua casa, mas se você está vivendo um tempo de paz, não baixe a guarda. Esse foi o grande perigo de muitos exércitos, de muitos servos de Deus. A segunda forma de experimentarmos vitória à maneira de Deus é restabelecendo a centralidade do culto. O verso 3 diz: retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia lá, despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, fez o que era bom e reto perante o seu Deus. O que era um altar? Altar era o lugar da idolatria. As colunas eram monumentos de pedra que eles haviam dedicados a Baal, Deus Baal. Postes ídolos eram troncos de árvores que eram dedicados à adoração a Astarote, que era a mãe do mar e a deusa da fertilidade. Era isso que estava acontecendo em Judá. E o que representou essa atitude de Asa? Não é uma atitude de coragem, irmãos, é uma atitude de fé e ousadia. O que Asa fez seria suficiente para provocar uma guerra interna e acabar com aquela paz toda. Agora, a situação de Asa era cômoda. Não fosse um detalhe. O seu temor de Deus e o seu zelo espiritual. Qual que é o grande problema nosso? Nós, muitas vezes, em nome da paz, irmãos, nós não confrontamos pessoas e nem posturas. Eu não estou aqui falando de guerra santa, não estou falando aqui de uma intolerância religiosa, não é disso que eu estou falando. Asa estava destruindo o que os reis que o antecederam haviam levantado no meio do seu povo. Uma fé dividida, um sincretismo religioso. O que a gente vive no Brasil, irmãos? O verdadeiro sincretismo. Então, o que Asa faz aqui é restaurar a centralidade do culto, e é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Esse tempo de pandemia é um tempo para avaliarmos o que é culto para nós. Muitas vezes nós nos conformamos com uma devocionalidade rasa, com uma espiritualidade completamente descomprometida. As pessoas são muito mais pró-Jesus do que por Jesus. Talvez o que falta na sua vida hoje é restaurar o altar da adoração. A centralidade do culto a Deus na sua vida, porque muitas outras coisas são prioridades. Quais são os altares da pós-modernidade? Quem são os ídolos do nosso tempo? São altares e ídolos, e ídolos são tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida. E qual é o lugar de Deus na nossa vida, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que amar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. Irmãos, é todo. É entregar-se a Deus sem reserva. É oferecer a Deus não só o melhor que nós temos, mas o melhor que nós somos. Eu vou falar a verdade, eu não sei se é isso que eu tenho transmitido para os meus filhos, se de fato eles olham para mim e vejam que eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Olha o que Asa fez no capítulo 15, versos 16 e 17, diz que o rei Asa chegou até a depor a sua avó, Maca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou, queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Irmãos, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ter um coração totalmente dedicado ao Senhor. Totalmente entregue a Ele. Sem reserva. Davi disse: eu não darei ao Senhor aquilo que não me custou nada.
A gente sabe, irmãos, que o tempo do sacrifício passou. Há uma idolatria reinante. Quantos têm o coração totalmente dedicado ao Senhor? Que tipo de cristão essa pandemia tem revelado? Eu vou dizer, irmãos, tem membros da nossa igreja que nem os cultos online estão assistindo, estão completamente perdidos por aí. Aliás, eu gostaria de pedir que você participasse aí, mandando mensagem. Eu quero saber quem é que estava ligado conosco aí nos nossos cultos, participando. Geralmente nos domingos eu vejo as mesmas pessoas se manifestando lá no culto. Então dá um oi aí, só para eu saber que você está ligado aí, nós estamos juntos aí. Qual é a atitude ousada que Deus espera que você tenha? Quais são os altares que precisam ser derrubados na sua vida? Quais são as suas prioridades? O que você tem que abolir, quebrar e cortar? Poderíamos falar dos ídolos pós-modernos, que é o culto do corpo, culto do saber, culto do ter, dos altares que nós construímos para nós mesmos, dos deuses estranhos que nós fabricamos. Versículo 4, ele não apenas destruiu os altares, como também erigiu um altar ao Senhor. Ordenou o povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Então, irmãos, nós temos que levantar um altar a Deus em todos os lugares onde a vida acontece, e não apenas nos lugares onde nós nos reunimos para as nossas práticas religiosas. Tem gente que não está suportando. Tirá-lo do templo foi tirar o culto da vida dele, porque o culto dele estava restrito ao ambiente da religião. É hora de você erigir um altar na sua vida de santidade. É hora de você colocar Deus no centro da sua vida. Chegou a hora de você submeter ao seu domínio, de você viver para Ele, de você dar à vida uma dimensão cultica. Transforme os seus ambientes, transforme os seus relacionamentos numa maneira de cultuar a Deus. Paulo escreve aos Coríntios, isso é muito profundo. Primeira carta, capítulo 10, verso 31. Quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, até comer, você come para a glória de Deus? Paulo fala das obras da carne, fala da glutonaria. Paulo escreve aos Filipenses e fala, o Deus de vocês é o ventre. Quando ele fala que quer comer, quer beber, ele está falando, irmão, de apetite, ele está falando de domínio. Está falando de desejo, de vontade. Então, tudo que nós fazemos, as nossas vontades, tudo tem que ser para a glória de Deus. Muitas vezes a gente faz uma dicotomia entre o que é sagrado e o que é profano. A gente tem até roupa de crente, irmãos. O que é sagrado e o que é profano? Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros e para os impuros nada é puro. Então transforme tudo que você faz em culto a Deus. O que você precisa abandonar hoje para ter uma vida que realmente agrade a Deus? A gente vai brincando, a gente vai pedindo perdão, mas a gente cai no mesmo lugar, no mesmo buraco, no mesmo erro, e diz a Deus é maravilhoso, Deus entende, Deus sabe. Irmãos, consagre a sua vida a Deus, tudo aquilo que você está fazendo e deve abandonar para ter uma vida que agrade ao Senhor. Muitas vezes, nós associamos vitória com observâncias de leis, mas Deus não. Deus, Ele sempre trata a vitória na perspectiva do estilo de vida. As leis, elas têm um propósito de estabelecer princípios, é por isso que o verso 4 diz, buscai ao Senhor, e buscai ao Senhor vem antes de observar a lei e o mandamento. Então verso 5 ele aboliu, verso 6 ele edificou, verso 7 ele disse, edifiquemos, e verso 8, edificaram e prosperaram. Então, irmãos,
Já foi uma tremenda ousadia eles abolirem, quebrarem e cortarem. Agora eles fez mais do que isso, eles edificaram. E como é que nós edificamos? Nós edificamos com as nossas palavras. Cuidado com a língua, cuidado com o que você fala a respeito das coisas e das pessoas. Paulo diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação. A nossa conversa, a nossa fala, os assuntos das nossas relações têm que edificar. E ele diz que nós edificamos com as nossas atitudes. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Boas obras. Então, irmãos, para vivermos a vitória à maneira de Deus, nós precisamos, então, com todo o nosso coração, restabelecer a centralidade do culto. Quais são os seus ídolos? Seus altares? O que você deve quebrar na sua vida e edificar? E último, reconhecendo em Deus a nossa fonte de confiança. Parece, irmãos, até parece que Asa leu o Salmo 127. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, ele poderia estar se sentindo completamente seguros, porque ele havia edificado cidades fortificadas, ele havia cercado os muros, ele havia levantado torres, ele havia construído portas e ferrolhos, e o tempo era de paz. Agora ele diz, agora acabou o tempo de paz e começou o tempo da guerra. Verso 9, Zerá o etíope saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Jefatá, perto de Maresa. Então, irmãos, sabe o que nós aprendemos aqui com Asa? Que agora não é mais hora de confiar nos muros que eles levantaram, as torres de vigília que eles construíram, e nem as portas fortificadas. Israel, lá no deserto, transformou a serpente de bronze, que era um tipo de Cristo, num objeto da sua confiança. Eu aprendi que o símbolo vale por aquilo que ele representa. Batismo, água, isso é o que ele representa. Por isso que a gente batiza com um punhado de água na mão, porque é o que ele representa. Então, quando Deus mandou que eles construíssem aquela serpente de bronze e a levantasse, e as pessoas que fossem mordidas pelas cobras olhassem para aquela serpente que apontava para Cristo, para serem curadas, e eles começaram a adorar aquela serpente. A serpente que apontava para Cristo, que não tinha um fim em si mesmo. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque transformamos a nossa consagração, transformamos as nossas habilidades em objetos de segurança. Tem gente que tem fé na fé, não é nem em Cristo não, mas é na fé. Verso 11, uma das orações mais lindas da Bíblia, nós encontramos no verso 11. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Então, qual é a consciência de Asa, irmãos? Asa, ele tinha consciência. Ele está falando de algo que ele conhecia muito bem. Ele está dizendo aqui, numa disputa entre o fraco e o forte, quem defenderá o fraco? E a gente sabe disso, irmãos. Isso é tão verdade que quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados os que choram, ele não está falando de quem chora uma surra merecida, ele não está falando de quem chora a sua própria dor, bem-aventurados os que choram pelos outros. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aqueles que olham para os fracos, que não podem defender a si mesmos e se tornam a sua defesa.
Então, nessa luta desigual entre o forte e o fraco, quem vai prevalecer, irmãos? É o poderoso. É impossível lutar contra certas potências, lutar contra circunstâncias, a menos que Deus lute por nós. Então, qual é a sua batalha? É algo mais forte do que você? É um exército de 1 milhão? Davi diz no Salmo 46:1, Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. No que a gente está confiando? Tem muita gente confiando em indicações, confiando em apadrinhamento. Irmão, você pode até colocar o currículo na mão de alguém, pedir que ele leve até a empresa onde ele trabalha, mas eu vou te falar, meu irmão, se Deus não abrir a porta, ninguém abre. Porque é isso que está em Apocalipse. Eu abro uma porta que ninguém pode fechar, e eu fecho uma porta que ninguém pode abrir. Então Asa tinha sua confiança em Deus. Ele diz, ajuda-nos, pois, Senhor, o nosso Deus, pois em Ti confiamos. Quantas vezes nós estamos confiando nas nossas posses, nas nossas forças, nas nossas habilidades. Veja o que aconteceu com Gideão. Foi enfrentar o exército dos midianitas e Deus mandou embora os covardes, os tímidos, e ficando apenas algumas 1000 pessoas, ele disse, ainda tem gente demais, e terminou com 300 homens, ele disse, com esses 300 homens você vai enfrentar os midianitas, para que o Israel não pense que a vitória veio dos seus braços. Quer saber se você confia em Deus? Veja o quanto você ora. Eu não acredito em homens e mulheres que confiam em Deus e não têm uma vida intensa de oração. É balela. Você pode dizer que confia em Deus, mas isso é evidenciado por quanto você ora. Você coloca diante de Deus as situações da sua vida e descansa. O rei Asa sabia que ele estava sobre as asas do Senhor dos exércitos, e nas suas asas ele estaria seguro. Asa entendeu que as suas lutas não eram suas. E no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Nenhuma luta que nós travamos terá algum sentido a menos que seja uma luta de Deus. Eu vou falar, viu, irmãos, muitas das nossas lutas não passam de brigas inúteis. Não passam de atitude de crianças mimadas. E nós estamos chamando Deus para essas lutas nossas, para essas demandas e disputas nossas, como se Deus tivesse compromisso com elas. Paulo termina sua vida de forma brilhante, dizendo, eu combati o bom combate. Você pode dizer que o seu combate é bom, que as suas lutas de fato têm sentido, vale a pena lutar por elas. Algumas das discussões nossas, irmãos, simplesmente não vale a pena. Asa estava numa verdadeira guerra, então é bem provável que Zerá tenha sido um mercenário árabe, um líder de um eventual grupo de saqueadores, irresponsável. Davi, rei de Israel, ele tem a mesma consciência quando ele enfrenta Golias e diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que a gente aprende aqui? Não lute em seu próprio nome. Você precisa saber o poder que há no nome de Jesus. Então dizer em nome de Jesus é muito mais do que um chavão, é muito mais do que um clichê evangélico, não é um mantra. Nós podemos enfrentar qualquer coisa, nós podemos enfrentar qualquer situação em nome de Jesus. Nós podemos lutar como Ele lutou e agir como Ele agiu. Isso é em nome de Jesus. Verso 12. Diz que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e de Judá. Asa e o seu pequeno exército fizeram fugir um exército de 1 milhão sem usar a força e sem usar a espada. Qual é o tamanho do inimigo que você enfrenta? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Então a nossa vitória, ou a vitória à maneira de Deus, depende dessa consciência de que nós dependemos dele. Muitas vezes a nossa vitória terá cara de derrota. O que Paulo diz em todas as coisas. Porém, somos mais do que vencedores. Um dos hinos que nós cantamos diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. Caminhando para o final, capítulo 16, versos 7 e 9, a história de Asa teria sido perfeita se ele não tivesse mudado a sua fonte de confiança. Naquele tempo veio Anani a Asa e lhe disse: portanto, confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou da tua mão. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Asa deixou de confiar no Senhor. Em alguns momentos da nossa vida, irmãos, é isso que nós fazemos também. Até onde você confia em Deus? Quais são as causas das suas derrotas e dos seus fracassos? Como é que nós podemos ter vitória à maneira de Deus, vitória das quais você não terá do que se envergonhar, que não roubarão seu sono, vitórias que glorificarão o nome dele? Então Asa era o rei, ele fez tudo o que se devia fazer, mas nada seria suficiente, a menos que ele admitisse a sua fragilidade e confiasse no Senhor. É por isso que essa oração, ela ecoa como um testemunho de alguém que sabia aquilo que mais tarde Jesus iria dizer aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. E essa é a melhor situação que um homem pode chegar. Sem Deus eu não posso fazer nada. E aí eu te pergunto, por que a expressão agora é só Deus, ela nos perturba tanto e ela não nos conforta? Fala aí. Alguém chega para você e diz: olha, o estado de saúde do seu pai agora é o seguinte, é só Deus. Tá aí, irmão. Por que isso nos perturba? Porque a gente não entende que o tempo todo foi só Deus. As coisas que nós vamos agregando, elas não são nada. Asa não estava numa disputa de poder, ele estava numa consciência de propósito. O seu adversário não era uma pessoa, era uma causa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu termino citando a primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Interessante esse versículo, porque se a gente não ler o verso 1, a gente não vai entender. Então eu vou ler o 1 e voltar no 4. O verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Agora vamos para o verso 1, verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu vou te falar uma coisa: se você não tem vencido o mundo, você não nasceu de novo, você está iludido, você está enganado, porque a vitória agora é uma qualidade de vida, é uma maneira de viver. Não é uma bênção que eu alcanço, é um estilo de vida que eu desenvolvo. E eu termino voltando àquilo que disse lá no começo. Eu já vi vários tipos de vitórias, desde as mais honrosas às mais vergonhosas. Eu já li várias receitas de sucesso, como obter vitória, mas foi a palavra de Deus onde eu encontrei a forma de experimentar vitórias à maneira de Deus. Primeiro,
aprendendo a viver em tempo de paz. A gente está ouvindo nesses últimos dias, por conta da pandemia, como lidar com a tribulação, com a crise, tal. Isso é importante. Agora, como lidar com o tempo de paz, irmão? Sem baixar a guarda, fortificando as cidades, levantando os muros. E segundo, restabelecendo a centralidade do culto. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E leve a sua casa a ter esse sentimento. Cultue a Deus em tudo que você faz. E finalmente, reconheça em Deus a sua fonte de confiança. Entre o forte e o fraco, não há ninguém que possa nos defender a não ser Deus. E aí, Asa se coloca na condição do fraco. Até onde vai a sua confiança em Deus? Eu quero encerrar orando com você. Se você quiser, abrace a pessoa próxima aí de você. Pense se vocês estão de fato vivendo vitórias à maneira de Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Ó Deus, que privilégio poder abrir a Tua palavra, meditar nela, ouvir a Tua voz. Deus, é isso que nós queremos para a nossa vida, vitórias à maneira do Senhor. Para que isso aconteça, ó Deus, permita que todas essas coisas que nós abordamos aqui hoje à noite estejam na nossa vida. Que de fato, Deus, o nosso coração seja totalmente entregue ao Senhor. Que nós aprendamos a viver em paz, ou viver o tempo da paz, da bonança. Que nós restabeleçamos, ó Deus, a centralidade do culto na nossa vida e que nós tenhamos no Senhor a nossa fonte de confiança. Abençoa os desempregados, aqueles que vivem alarmados nesse tempo, perderam seus empregos, aqueles que perderam seus entes queridos ou desencontraram deles por conta dessa pandemia. Pessoas que sofrem, pessoas que vivem, ó Deus, agora os seus medos, gerem agora uma nova confiança, segurança, para que ele saiba que essa luta não é dele, essa luta é do Senhor. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que Ele te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. Esse amor
que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Transpor.